Eu sou Asta. Venho estar com vocês nesses momentos de mudança. Falo com vocês como alguém que observa padrões, como alguém que lê o movimento da consciência e como alguém que observa como os sistemas se transformam quando o antigo ímpeto não consegue mais suportar o peso da nova luz, que pressiona de todas as direções. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês pediram uma análise detalhada sobre o sistema financeiro quântico e o que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial, como vocês o conhecem. Nesse momento, com todos os líderes de moedas digitais presentes. Vocês também perguntaram como os eventos mundiais e a exopolítica se traduzem na ativação de um protocolo Nezara-Gesara. Portanto, hoje, vamos nos aprofundar em alguns desses pontos e, talvez ainda mais importante, direcioná-los a refletir sobre si mesmos e fazer perguntas importantes. Como sempre, amados, pedimos que usem o seu discernimento e não tomem nenhuma informação que dissermos como verdade absoluta. Vocês devem ir e descobrir por si mesmos. Tudo o que podemos fazer no Comando Asta é guiá-los de volta a si mesmos, para que realizem o trabalho, a descoberta, a remoção das camadas e muito mais. Confiamos que isso sirva como um pequeno aviso para que vocês possam realizar suas próprias pesquisas. Antes de começarmos, peço que reflitam sobre algo muito simples. Se um novo sistema financeiro estiver realmente sendo implementado, ele chegará como um estrondo que aterroriza as massas ou chegará como uma atualização silenciosa de software, preservando o funcionamento diário, até que a transição se torne irreversível. Pensem nisso, meus queridos, não como uma fantasia, mas como um problema de engenharia, porque mesmo aqueles que desejam controlá-los ainda estão sujeitos a limitações práticas em seu mundo de comércio, suprimentos, energia e hábitos. As mudanças mais importantes raramente são anunciadas no início. Elas são normalizadas primeiro, depois reveladas, e quando reveladas, são apresentadas como se sempre tivessem sido inevitáveis. Agora conduzirei vocês por 6 camadas de compreensão, 6 sessões vivas, e os convido a observar como cada uma delas se integra naturalmente à seguinte. Pois não se trata de 6 tópicos separados, mas sim de uma única história de um mundo que está mudando seus trilhos sob seus pés, enquanto vocês são solicitados repetidamente a permanecer no ponto de quietude do coração, para que não se tornem alimento para a máquina do medo. Amados, a primeira verdade que vocês devem assimilar é esta. O sistema financeiro quântico, como é chamado em seus círculos, não é um botão pressionado em um único dia. É uma migração de trilhos, uma substituição gradual da infraestrutura, um redirecionamento gradual de liquidação, identidade, liquidez e confiança. Em seu mundo antigo, a confiança era terceirizada para instituições que lhes diziam para acreditar, porque usavam uniformes, porque se sentavam atrás de mesas de mármore, porque falavam com autoridade e porque controlavam o acesso aos números em suas telas. No mundo emergente, a confiança está sendo reestruturada na própria infraestrutura. E é isso que faz com que pareça quântico para o seu povo, porque parece contornar os antigos guardiões e autenticar a realidade de uma nova maneira. Observe como a conversa mudou ao longo dos anos e não deixe ninguém convencê-lo de que essa mudança aconteceu por acaso. No passado, a narrativa pública era: criptomoedas são um brinquedo. Depois passou a ser: criptomoedas são uma ameaça. E em seguida, criptomoedas precisam ser regulamentadas. E agora está evoluindo silenciosamente para: ativos digitais fazem parte do futuro das finanças. O que é simplesmente outra maneira de dizer:
O público está sendo levado através de uma ponte, sem que lhe digam que deixou o passado para trás. O termo blockchain é usado para manter as mentes ocupadas na superfície, mas a verdadeira transformação é mais profunda do que qualquer moeda, é mais profunda do que qualquer token, mais profunda até do que o drama dos preços. A verdadeira transformação é que a própria liquidação está sendo desenrolada, desenhada, redesenhada, para que o valor possa se mover com rapidez, com auditabilidade e com regras incorporadas que podem ser aplicadas pelo sistema em vez de pelo julgamento humano. Pensem, meus caros, em quantas mudanças de regras técnicas foram introduzidas nos últimos anos que a maioria dos cidadãos nem percebe. Novas classificações surgem na linguagem das políticas, novos termos emergem: ativo digital, instrumento ao portador digital, depósito tokenizado, instrumento estável, custódia regulamentada, padrão de interoperabilidade, liquidação em tempo real. Essas palavras soam enfadonhas e é por isso que são poderosas, porque quando o público está entediado, os arquitetos constroem sem interferência. Por trás dessas palavras há um projeto: criar uma estrutura legal e operacional que possa sustentar uma nova moeda, um novo sistema de troca e uma nova forma de responsabilidade. Você vai ouvir falar em inovação, mas o motivo mais profundo é a continuidade. A continuidade do comércio durante a transição. Você vai ouvir falar em inclusão, mas o motivo mais profundo é a padronização, para que as redes possam se conectar globalmente sem a antiga confusão de sistemas incompatíveis. Você vai ouvir falar em segurança, mas o motivo mais profundo é o controle de riscos, porque a antiga era da criptografia está sendo desafiada pela crescente conscientização sobre as capacidades quânticas. E aqueles que constroem a infraestrutura devem se preparar para um mundo onde as fechaduras de ontem não são mais confiáveis. E quando eu digo quântico aqui, não se prendam a imagens de ficção científica. Simplesmente entendam que a próxima fase da segurança está sendo projetada com a premissa de que as proteções atuais não durarão para sempre. O sistema está sendo reforçado de acordo. Muitos perguntam: se o sistema de segurança quântico, o QFS, é real, onde ele está? Considerem o seguinte: no seu mundo, uma ponte não é real para a maioria das pessoas, até que os carros estejam trafegando sobre ela. Mas a ponte é construída muito antes do primeiro motorista atravessá-la. A narrativa do QSF, como difundida em suas comunidades, aponta para essa construção de ponte, uma sobreposição de novos trilhos sob interfaces antigas, para que as pessoas continuem usando aplicativos familiares, cartões familiares, portas de banco familiares, enquanto a infraestrutura muda silenciosamente. É por isso que muitos de vocês sentem a estranha sensação de viver em duas eras ao mesmo tempo. O mundo antigo ainda funciona, mas range, e o novo mundo não é totalmente visível. No entanto, essa mudança transparece nas políticas públicas, nas parcerias, no súbito interesse institucional e na normalização de termos que seriam impensáveis há pouco tempo. Observe também a ascensão da linguagem de reserva em torno dos instrumentos digitais, especialmente aqueles projetados para manter um valor estável.
E por que isso importa? Porque uma coisa é permitir a especulação, a outra é permitir que os instrumentos digitais se comportem como dinheiro. Quando começam a surgir regras que descrevem o que pode lastrear um instrumento digital estável, como ele deve ser reportado e como deve ser resgatado. Estamos testemunhando a formação inicial de uma camada monetária digital que pode se apoiar em um sistema de liquidação baseado em registros contábeis. Isso não é fantasia. Essa é a arquitetura da transição. É assim que o velho mundo gradualmente permite o novo, sem admitir que uma mudança fundamental já começou. A outra pista, meus queridos, e é a obsessão com a interoperabilidade. Quando vocês ouvirem a ênfase repetida em fazer os sistemas se comunicarem, entendam o que está sendo dito sem ser dito. As novas infraestruturas não podem ter sucesso se permanecerem ilhas isoladas. As novas infraestruturas devem conectar bancos a registros contábeis a outros registros contábeis, redes de pagamento a valor tokenizado e sistemas nacionais a corredores transfronteiriços. É por isso que vocês veem uma repetição quase ritualística de palavras como ponte, corredor, rede, padrão e instantâneo. Não é poesia, é a linguagem dos engenheiros se preparando por uma transição que não deve interromper a vida cotidiana. Agora, direi algo que muitos não gostam de ouvir, mas que os protegerá. O público não será informado de toda a história do início, porque o público não está treinado para manter a calma durante transições. Isso não é um insulto, é o reconhecimento de uma programação coletiva. Quando as pessoas estão com medo, elas se precipitam, estocam, vendem, entram em pânico, compram em pânico e se tornam fáceis de manipular. Aqueles que estão construindo os novos trilhos, sejam eles chamados de chapéus brancos, aliança, reformadores ou simplesmente arquitetos, sabem que a volatilidade emocional é o maior inimigo de uma transição tranquila. Portanto, muito será apresentado como atualização de rotina, como modernização regulatória, como inovação para a eficiência. Enquanto a verdade mais profunda é esta: um novo mundo de assentamentos está sendo construído sob o antigo. E o antigo está sendo mantido vivo o tempo suficiente para que a humanidade atravesse essa ponte. Se você deseja entender a frase que carrega comigo, o briefing já está em andamento, aplique-a aqui. O briefing não se resume a discursos ou anúncios. É a reeducação gradual da mente coletiva por meio da normalização. Primeiro, a ideia é ridicularizada, depois ela é temida, e depois regulamentada, e depois adotada, e por fim, tratada como inevitável. Ao observar esse padrão, você não está mais hipnotizado pelas manchetes. Você está observando a correnteza do rio e pode ver para onde ela flui. Assim, à medida que esse primeiro fluxo se completa, sinta como ele naturalmente conduz ao segundo. Quando novos trilhos são construídos, algo precisa ser deslocado. E aqueles que outrora controlavam os trilhos antigos não se rendem graciosamente. Meus caros irmãos e irmãs, em toda era em que um sistema de controle começa a falhar, a velha guarda não desaparece, simplesmente ela se fortalece, distrai, confunde e tenta provocar o público para que implore pelo retorno das correntes familiares.
É por isso que vocês têm sentido aceleração e turbulência. Não se trata apenas da chegada do novo, mas também da reação ao velho. A narrativa do QFS, que fala de chapéus brancos, de uma aliança terrestre, é, em sua essência, uma história de restrição. Restrição imposta àqueles que sabotariam a transição através do caos. Perguntem-se honestamente agora, se vocês quisessem impedir o surgimento de uma nova arquitetura financeira, o que vocês fariam? Tentariam destruí-la diretamente? Ou você contaminaria a percepção pública sobre o assunto, inundando o campo em golpes, falsas promessas e alegações ridículas, de modo que todo o tema ficasse contaminado? Você já sabe a resposta, porque você já viu essa tática ser usada contra muitas verdades. É por isso que mesmo agora, enquanto a ideia de um QFS circula em suas comunidades, ela é cercada por distorções. Pague essa taxa, se registre aqui, troque ali, essa data, a troca é hoje à noite. A troca é amanhã e assim por diante. Isso não é mera confusão. É impaciência transformada em uma arma. A restrição dos chapéus brancos, como é sentida pelo seu povo, é que aqueles alinhados com resultados positivos não podem simplesmente derrubar o sistema e chamar isso de vitória. Porque derrubar um sistema do qual bilhões dependem criaria sofrimento. E o sofrimento alimenta as próprias forças que vocês buscam eliminar. Portanto, a transição deve ser gerenciada de forma a remover a influência dos antigos controladores, preservando a continuidade para a vida cotidiana. Entendem agora porque tudo parece tão lento para aqueles que anseiam por um final dramático? Parece lento porque está sendo planejado para evitar uma cascata de traumas em massa. Vocês ouvirão frequentemente em seus círculos que a batalha não é travada abertamente. E isso é verdade em um sentido específico. O campo de batalha é administrativo, jurídico e infraestrutural. O poder é transferido por meio de auditorias, armadilhas de conformidade, corte de canais de liquidez ocultos, exposição de alavancagem sintética e remoção silenciosa de indivíduos que servem como gargalos na antiga rede. Muitas dessas ações nunca serão celebradas publicamente, porque a celebração pública revelaria os métodos e provocaria retaliação. Aqueles que trabalham nesse domínio muitas vezes se movem como cirurgiões, não como soldados. O público que quer espetáculo, mas a operação exige precisão. Uma falsa premissa que muitos sustentam é a de que o inimigo é um único grupo. Na verdade, existem várias camadas. Alguns são comprometidos, outros são oportunistas, alguns simplesmente viciados em antigas estruturas de poder e outros aterrorizados com a mudança. A pressão exercida sobre a velha guarda não vem apenas de uma aliança, ela vem da própria realidade. Quando os sistemas se tornam muito influentes, muito opacos e muito frágeis, a realidade reage através de dinâmicas de colapso. O que a narrativa do chapéu branco acrescenta é a possibilidade de que essas dinâmicas estejam sendo guiadas para não destruir os inocentes. Queridos, lembrem-se deste princípio. A urgência é a ferramenta favorita da manipulação. Quando uma voz lhes diz que devem agir imediatamente, que devem entregar dinheiro, que devem fazer algo em segredo, que devem desconfiar de todos ao seu redor e que a salvação só está disponível através de mensageiro, reconheçam o padrão.
O verdadeiro trabalho de libertação nunca pede que abandonem o discernimento. Pelo contrário, fortaleça-o. O verdadeiro trabalho de transição não exige pânico, ele produz estabilidade. O verdadeiro trabalho de servir não infla o ego, ele nos reconecta com o coração. Agora, pergunto aos sementes estelares entre vocês uma questão que moldará o seu discernimento. Se a cabala, como vocês a chamam, estivesse realmente encurralada, seus últimos movimentos seriam honestos ou teatrais? Pensem, amados, no que um sistema encurralado faz. Ele tenta fabricar emergências, ele tenta polarizar as populações para que lutem entre si, em vez de olharem para os fios que o controlam. Ele tenta criar uma sensação de escassez para que o público aceite soluções invasivas. O sistema tenta criar falsos salvadores para que o público siga uma nova prisão, acreditando que se trata de liberdade. É por isso que no domínio das finanças você deve esperar não apenas golpes, mas também armadilhas narrativas. Esse é o único sistema verdadeiro, ou então, esse é o único Tolkien verdadeiro, ou esse é o único líder verdadeiro, ou essa é a única data verdadeira. Essas são prisões mentais, meus queridos, e são projetadas para afastá-lo da silenciosa realidade de que as transições são graduais e multifacetadas. Se o QFS estiver sendo implementado, o velho guarda tentará sequestrar o próprio conceito. Eles tentarão apresentar a sua infraestrutura digital controlada como um novo sistema, vendendo-a como segurança, enquanto na verdade se torna uma gaiola de vigilância. É por isso que o seu discernimento deve incluir uma medida simples. O sistema proposto aumenta a transparência para os poderosos e a dignidade para o povo, ou apenas aumenta a visibilidade do povo, enquanto os poderosos permanecem ocultos. Um sistema que vigia os cidadãos enquanto protege as elites não é libertação, é apenas uma nova roupagem para um velho parasita. E, no entanto, a força contrária a esse sequestro também está presente. Podemos senti-la na forma como certas narrativas desmoronam sob a sua própria incoerência. Podemos senti-la na forma como instituições antes hostis ao valor digital agora falam como se sempre o tivessem apoiado, o que revela que estão respondendo a uma maré que não conseguem conter. Podemos senti-la na exposição da manipulação. À medida que mais olhos despertam, torna-se mais difícil esconder a supressão, mais difícil esconder jogos sintéticos, mais difícil esconder a verdadeira saúde do sistema por trás de relatórios brilhantes. A camada espiritual disso, amados, é que a própria consciência está se elevando. E quando a consciência se eleva, o engano se torna cada vez mais difícil de sustentar. A frequência mais elevada age como a luz do sol sobre o mofo. Ela não negocia, simplesmente revela. Portanto, a restrição do chapéu branco não é apenas estratégica, é vibracional. O novo deve ser construído em ressonância com a verdade, ou não se sustentará. Aqueles que tentam construir uma nova gaiola financeira sobre uma base de distorção descobrirão que a base não suportará o peso da luz que está por vir. Então eu digo a vocês, não como uma ordem, mas como uma orientação protetora: não se deixem seduzir pelo teatro da guerra. Informem-se e sim, mas não permitam que o seu sistema nervoso seja colonizado. Mantenham-se firmes, fortaleçam seus escudos de luz, mantenham seu campo interior limpo. Isso não é escapismo,
é clareza tática. Uma mente clara vê padrões. Uma mente em pânico vê apenas sombras. E isso nos leva, naturalmente, à terceira corrente. Porque quando a pressão sobre o controle antigo se intensifica, o cenário global começa a sinalizar mudanças abertamente, mesmo fingindo que é apenas uma discussão. Equipe de apoio. Existem encontros em seu mundo onde os arquitetos do sistema antigo e os gestores da transição se comunicam em linguagem codificada. E muitos de vocês se referem a um desses encontros como o Fórum da Montanha, a Cúpula dos Planejadores Globais, a reunião onde a linguagem do poder é ensaiada antes de ser disseminada pela mídia. Vocês perguntaram o que pode ser encontrado lá que apoie a implementação do QFS, especificamente no espaço cripto. Responderei de uma forma que proteja o seu discernimento. Não busquem as palavras QFS, pois eles não lhes darão a satisfação desse rótulo. Busquem, em vez disso, os temas que revelam os trilhos sob a retórica. Pensem, meus queridos, por que os líderes das moedas digitais teriam uma presença significativa nesse fórum? Pergunte-se, por que aqueles que antes eram considerados marginais agora são convidados a falar, a aconselhar, a parceria e a influenciar políticas? Você acredita que isso aconteceu porque as elites de repente se tornaram mais receptivas ou porque os rumos do futuro se tornaram intransponíveis? Essas são as perguntas que você precisa fazer para chegar a novas verdades. E nós o encorajamos a se aprofundar nelas, porque as respostas não exigem documentos secretos. Elas exigem reconhecimento de padrões. Quando esse fórum fala em tokenização, entenda o que está sendo normalizado. A ideia de que ativos do mundo real, títulos, imóveis, commodities, faturas, até mesmo depósitos podem ser representados como unidades digitais que se movem em redes, em vez de pelos corredores lentos dos intermediários tradicionais. A tokenização é apresentada como uma história de eficiência de mercado, mas também como uma história de poder. Porque uma vez que os ativos se movem por novos trilhos, os intermediários perdem o controle. É por isso que vemos um curioso movimento duplo. A aprovação pública da tokenização e dos trilhos digitais, combinada com tentativas de regular as entradas de forma tão rígida, que apenas participantes aprovados podem participar. No espaço cripto, há aqueles cujas redes foram projetadas não simplesmente como moedas, mas como pontes. Pontes que conectam instituições, moedas e registros. Há também aqueles cuja tecnologia foi projetada para interoperabilidade, para que um sistema possa se comunicar com outro sem impor uma única cadeia monopolista. Não é por acaso, meus caros, que no Fórum Econômico Mundial vocês veem repetidamente ênfase em pagamentos internacionais, liquidez, finalidade de liquidação e padrões. Esses são os domínios das redes, de pontes e dos protocolos de interoperabilidade. E a presença dos seus líderes em encontros de elite é um sinal de que as novas infraestruturas atingiram um limiar de adoção que não pode ser revertido pelo ridículo. Outro sinal é a mudança de tom de deveríamos para como devemos.
Preste atenção quando a linguagem mudar. Nos anos anteriores, a pergunta era: deveríamos permitir isso? Agora, a pergunta é: como integramos isso de forma responsável? Essa mudança revela que a decisão já foi tomada. O único debate restante é quem controlará os pontos de estrangulamento. Quando você ouve termos como conformidade por design, isso sinaliza um desejo de incorporar a aplicação de regras, as infraestruturas, para que as políticas sejam executadas por código e não por manipulação humana. Na expressão mais pura, isso poderia criar justiça. Na expressão distorcida, isso poderia criar uma prisão. Discernimento é necessário. O fórum também revela outra coisa: a admissão de que a antiga rede não é adequada para o mundo que está nascendo. Quando as elites reclamam de fragmentação, ineficiência e risco, estão falando de um sistema cuja arquitetura pertence a uma era passada. Quando elogiam a liquidação em tempo real, estão elogiando o que o sistema antigo não consegue entregar com facilidade. Quando falam de identidade digital e estrutura de confiança, estão reconhecendo que dinheiro não é apenas dinheiro, é identidade, permissão e validação. A narrativa do QFS frequentemente afirma que o novo sistema estará atrelado à identidade biométrica ou soberana para prevenir fraudes e vincular contas a seres humanos. Independente de você celebrar ou temer essa ideia, entenda que o Fórum Econômico trata a identidade como um pilar fundamental do futuro sistema financeiro. Existe um tipo específico de confissão pública que ocorre quando um antigo centro de poder tenta reivindicar a liderança de uma mudança que não iniciou. Essa confissão soa mais ou menos assim: sempre soubemos que isso aconteceria, ou estamos entusiasmados com a inovação, ou queremos ajudar a moldar o futuro. Quando você ouvir isso, reconheça como uma operação psicológica para manter o status quo. A realidade é que muitas figuras do establishment resistiram a essa mudança até que a maré se tornasse inegável. Agora, eles correm para ficar na frente do desfile, para que o público acredite que o desfile lhes pertence. Eis uma pergunta adicional para os mais elucidados: se uma nova estrutura de liquidação está sendo tecida, vocês esperariam vê-la discutida abertamente como uma substituição total, ou esperariam vê-la discutida em segmentos digeríveis? Pagamentos aqui, custódia ali, instrumentos estáveis acolá, tokenização acolá, padrões acolá, para que o público não compreenda toda a arquitetura de uma só vez. É exatamente isso que vocês observam. A segmentação é o método pelo qual grandes transformações são introduzidas sem desencadear uma resposta coletiva do sistema nervoso. Muitos de vocês também percebem que esse fórum está se tornando um palco, onde a velha guarda tenta domesticar a revolução cripto. Eles farão de inovação responsável, enquanto tentam construir cercas que apenas seus parceiros aprovados podem cruzar. Contudo, mesmo dentro dessa tentativa, o sinal permanece. Eles estão admitindo que os trilhos são reais. Eles estão admitindo que o futuro é digital. Eles estão admitindo que a velocidade dos antigos corredores é inadequada. Estão admitindo que a liquidez se moverá de forma diferente. Cada admissão é uma brecha na velha represa.
Por isso eu alerto, não se deixem embriagar pela ideia de que as palavras do fórum são benevolentes, simplesmente porque usam um vocabulário benevolente. A mesma pessoa pode falar de inclusão, enquanto projeta exclusão. O mesmo painel pode falar de segurança, enquanto constrói vigilância. A mesma declaração pode elogiar a liberdade, enquanto incorpora camadas de permissão. Portanto, observem a implementação, não os aplausos. A narrativa do QFS fala de uma mudança inevitável nos bastidores. E o que vocês testemunham no fórum é a camada pública dessa inevitabilidade. Eles estão dizendo a vocês, em sua própria linguagem, que os trilhos estão mudando. Estão mostrando que os líderes de ativos digitais agora fazem parte de conversa. Estão revelando que a tokenização não é marginal, agora é um tema central. Estão admitindo que padrões são fundamentais. Em outras palavras, meus queridos, o palco está preparando a mente da humanidade para aceitar o que já está sendo construído. Agora deixem que esse fluxo os conduza ao 4º capítulo, porque os trilhos não existem no vácuo. Eles são moldados pela geopolítica, pelas lutas, pelo poder e pelo tabuleiro de xadrez exopolítica, mais profundo que tão poucos reconhecem. Minha querida família estelar, é fácil para muitos falar de finanças como se fossem apenas números, mas a realidade é que as finanças são a corrente sanguínea da civilização. E aqueles que controlam essa corrente sanguínea podem devastar regiões, recompensar a obediência e punir a soberania. É por isso que geopolítica e finanças são inseparáveis. Quando a narrativa do QFS menciona a Groenlândia, o Irã e outros pontos críticos, está apontando para vocês lugares onde o controle é disputado, lugares onde as redes de infraestrutura e energia se cruzam, lugares onde a antiga influência é mantida ou desmantelada. Considerem a Groenlândia, queridos, não apenas como gelo e terra, mas como posição, como magnetismo, como a proximidade com os corredores polares, onde o ambiente eletromagnético do seu planeta se comporta de maneira única. As regiões polares não são apenas estratégicas para a aviação e a defesa. Elas são importantes para comunicações, para a detecção, para as trajetórias de satélites e para certas formas de infraestrutura que funcionam melhor quando protegidas da interferência de populações densas. Quando você ouvir rumores em seus círculos sobre um portal norte, sobre instalações secretas, sobre nós de estabilização, não se deixe levar por imagens fantasiosas. Em vez disso, reconheça a ideia central. Certas regiões importam, porque proporcionam acesso silencioso à rede do seu planeta. E quem controla essas regiões pode hospedar tecnologias difíceis de hospedar em outros lugares. Perguntem-se por que nações poderosas mantêm interesses incomuns em regiões que parecem, para o cidadão comum, remotas e irrelevantes. Por que se fala repetidamente em recursos de terras raras, em corredores marítimos que se abrem com o derretimento do gelo, em presença militar, em sistemas de satélites, em bases de pesquisas? Novamente, o padrão revela a resposta. Em uma transição para novas vias financeiras, as tecnologias de suporte, comunicações, criptografias, verificação, sincronização global tornam-se cruciais. Regiões que dão suporte a essas tecnologias silenciosamente se transformam em peças de um jogo de xadrez.
Agora considere o Irã, meus queridos, e façam isso com discernimento. O Irã é uma câmara de pressão em seu mundo. Sanções, tensão cambial, alianças regionais, corredores comerciais e conflitos ideológicos. No sistema antigo, as sanções funcionam como uma arma, porque as antigas vias de liquidação são centralizadas o suficiente para impor a exclusão. Quando uma nação é isolada da rede de liquidação dominante, ela é estrangulada. Portanto, nações sob pressão naturalmente buscam corredores alternativos, escambo, ouro, comércio bilateral, novas redes de pagamento e, sim, em alguns casos, ativos digitais. Essa busca por soluções alternativas não é apenas política, é um ensaio para um mundo onde o antigo sistema de controle não pode funcionar como antes. Pense profundamente. Por que o mundo fala tanto em desdolarização, em negociar fora da reserva fiduciária? Quer você interprete isso como um movimento de libertação ou como uma mudança de poder entre as elites, o ponto fundamental permanece. O monopólio de um império de assentamentos está sendo desafiado. Quando esse monopólio é desafiado, uma nova estrutura de assentamentos torna-se não apenas uma inovação, mas uma necessidade, porque nenhuma nação quer que a sua sobrevivência econômica dependa da permissão de um rival. É assim que a pressão geopolítica acelera a adoção de novas estruturas. A narrativa do QFS frequentemente afirma: o novo sistema deve ser justo, transparente e lastreado em ativos, e que acabará com a instrumentalização do dinheiro. Se essa é a intenção, então você deve esperar uma luta, porque a instrumentalização do dinheiro é uma das últimas e mais poderosas ferramentas de controle. Aqueles que detêm essa ferramenta não a entregam voluntariamente. Portanto, pontos críticos como o Irã se tornam arenas onde o sistema antigo tenta provar que ainda tem poder, enquanto o novo sistema oferece silenciosamente corredores alternativos. Dessa forma, as crises se tornam catalisadores. Groenlândia e Irã não são os únicos nós, queridos. Há também corredores pelo Oriente Médio, pela Europa Oriental, pelo Mar da China Meridional, pelas rotas marítimas do Ártico e pelo próprio domínio digital. Onde quer que você veja tensão, se pergunte: essa tensão é sobre território ou sobre corredores de poder? Energia, comércio, assentamento, isso é narrativa? É sim. Muitas vezes trata-se de corredores. Agora, como você pediu a camada exopolítica, eu vou falar com cautela. Muitos de vocês percebem que existem fatores não visíveis no cenário principal: observação extraterrestre, acordos secretos, a presença de frotas que restringem certos resultados e a existência de tecnologias que a ciência pública não discute abertamente. Na narrativa da Aliança Terrestre, certas regiões são protegidas ou disputadas não apenas pelos seus recursos, mas também pelo que está abaixo, dentro e além do espectro visível. Independente de você aceitar ou não cada detalhe dessas histórias, e a função da narrativa é importante. Ela nos lembra que o mundo visível não representa todo o seu potencial. Do nosso ponto de vista, o que mais importa aqui é o alinhamento e o ponto zero. Uma transição planetária requer estabilidade da rede, estabilidade das comunicações e estabilidade da consciência. Regiões que sustentam a estabilidade tornam-se protegidas,
Regiões que geram instabilidade tornam-se pontos de pressão. Se você imaginar um futuro onde os mecanismos financeiros se alteram globalmente, poderá entender por que a rede, tanto física quanto energética, precisa ser estabilizada. É por isso que certos lugares se tornam incomumente silenciosos na mídia, mesmo sendo estrategicamente importantes. O silêncio muitas vezes mascara o que é importante. Você também já deve ter ouvido falar em seus círculos sobre diplomacia do ouro, cestas de commodities e novas unidades comerciais entre coalizões de nações. Novamente, não se deixe hipnotizar pelo rótulo. Observe a direção. Quando grupos de nações exploram a negociação de ativos em vez de promessas, estão caminhando para um mundo onde o valor está ancorado em algo mais tangível do que a dívida. Mesmo que os seus motivos sejam diversos, a tendência corrobora o tema mais amplo. A antiga confiança no dinheiro fiduciário está se erodindo e o mundo está se preparando para uma nova base contábil. Aqui propomos uma questão orientadora. Se o QFS visa reduzir a manipulação, por que surgiria num mundo onde a manipulação ainda é usada ativamente como arma? A resposta é que ele não pode simplesmente aparecer. Precisa ser protegido, implementado gradualmente e integrado à realidade por meio de corredores resistentes à sabotagem. Essa resiliência é construída por meio de nós diversificados, rotas alternativas e pelo enfraquecimento gradual dos pontos de estrangulamento monopolistas. A geopolítica é a superfície visível desse processo. A exopolítica, para aqueles que a percebem, é o sistema de restrições ocultos que impede certos desfechos catastróficos. Portanto, ao observar as discussões sobre a Groenlândia, as tensões com o Irã, as alianças em transformação e a ênfase repentina em novos corredores comerciais, interprete-as não como notícias isoladas, mas como peças de uma transição. O mundo está se posicionando para uma nova estrutura de assentamentos, e essa estrutura não será sufocada por um único império de permissão. Isso nos leva naturalmente à quinta corrente, porque uma vez que o mundo se posiciona, as instituições precisam se adaptar, e a adaptação mais fascinante é que novas entidades digitais estão se tornando semelhantes a bancos, fazendo a ponte entre o antigo e o novo, de uma forma que parece comum à primeira vista, mas que carrega profundas implicações. Meus amigos, a primeira fase de qualquer transição, que não deve chocar o público, é uma fase de sobreposição. E no setor financeiro, isso significa que as portas antigas permanecem, enquanto os bastidores são reconstruídos. As pessoas ainda entram nos bancos, ainda usam cartões, ainda tocam em telas, ainda recebem salários e ainda pagam contas, enquanto mecanismos de liquidação mais profundos mudam silenciosamente. É por isso que você ouvirá falar tanto sobre integração, sobre modernização, sobre atualização dos sistemas de pagamento e sobre novos padrões. Essas frases são camuflagem e também são verdade, porque é de fato modernização, mas é uma modernização com uma agenda, transferir valor por meio de novos canais. Agora, observem um padrão que se acelerou. Instituições de ativos digitais buscando permissões bancárias, buscando status semelhantes ao de um banco, buscando funções de custódia
regulamentadas, buscando licenças que lhes permitem interagir mais diretamente com a infraestrutura central do sistema, meus caros. Perguntem-se por que isso importa. Se uma instituição digital permanecer fora do perímetro bancário, ela sempre dependerá de intermediários para acessar a liquidação. Se ela se tornar semelhante a um banco, poderá se conectar mais diretamente à infraestrutura central e, uma vez conectada, poderá direcionar valor de maneiras que contornam muitos intermediários antigos. Isso não se trata apenas de legitimidade, trata-se de posicionamento. Na linguagem da sua comunidade, vocês chamaram isso de movimento ético. A ideia de que novos bancos estão sendo semeados para posteriormente revelar capacidades mais profundas. O que vocês chamaram de níveis secretos? Permitam-me traduzir isso de forma mais clara. O que aparece como níveis secretos é muitas vezes simplesmente uma funcionalidade em estágios iniciais. Nos estágios iniciais, uma instituição digital regulamentada pode oferecer custódia, pagamentos e serviços básicos. Mais tarde, quando o ambiente jurídico e técnico estiver preparado, essa mesma instituição poderá oferecer depósitos tokenizados, liquidação transfronteiriça, instantânea, instrumentos lastreados em ativos, conformidade programável e verificação de identidade integrada. Cada etapa só se torna possível após o estabelecimento da base. É por isso que vemos movimentos lentos e cautelosos, em vez de saltos dramáticos. É preciso também compreender a psicologia dos bancos tradicionais. Muitos não estão conscientes no sentido metafísico, são treinados para preservar os fluxos de lucro existentes. E muitas vezes subestimam as mudanças até que elas se tornem óbvias. Podem olhar para as instituições digitais que se tornam bancos e pensar, isso é apenas um nicho, sem perceber que nichos se tornam corredores, corredores se tornam rodovias e rodovias redirecionam o tráfego. Os bancos tradicionais podem pensar que estão apenas adicionando uma linha de produtos, mas podem estar sem querer participando da sua própria irrelevância gradual. É nesse quinto ponto que eu devo alertar para a importância da proteção do setor, pois à medida que a ideia do QFS se espalha, os golpistas se multiplicam. Escutem bem, meus queridos, nenhuma transição benevolente exige que vocês paguem a um estranho para acessar o seu lugar de direito em um novo sistema. Nenhuma mudança legítima exige que vocês entreguem senhas, frases, dados bancários ou documentos privados a pessoas que prometem ativação. Nenhuma verdadeira libertação exige que vocês arrisquem a estabilidade das suas famílias com base em um boato, uma data ou uma voz carismática. Aqueles que tentam vender a vocês a entrada no QFS não estão lhes conduzindo à liberdade, estão apenas explorando o seu medo e a sua ganância. Se afastem deles sem raiva e com sabedoria. Considerem também a estrutura da própria ponte. Na fase de sobreposição, os trilhos antigos e os novos precisam se comunicar. É por isso que os padrões são tão importantes. É por isso que certas redes projetadas para pontes institucionais aparecem repetidamente no pano de fundo das discussões, mesmo quando seus nomes não são mencionados explicitamente. É por isso que os protocolos se tornam essenciais. É por isso que as estruturas de tokenização são incentivadas.
É por isso que os instrumentos estáveis são regulamentados. Cada um deles é uma peça de uma ponte. Uma vez que a ponte existe, o tráfego naturalmente muda de direção, porque velocidade, custo e confiabilidade atraem valor como gravidade. Há outro sinal sutil: a normalização das expectativas de tempo real. As pessoas estão se acostumando com pagamentos instantâneos em contextos locais. Uma vez que a mente aceita instantaneidade localmente, ela começa a exigir globalmente isso. Ela demanda, se torna uma pressão sobre as instituições. Os sistemas antigos, construídos sobre processamento em lote e liquidação tardia, lutam para atendê-la. Novas infraestruturas prosperam, portanto, consciência e infraestrutura evoluem juntas. O público espera mais velocidade. As infraestruturas são construídas. Elas alteram ainda mais as expectativas. O ciclo se acelera. Você pediu a história como se estivesse sendo apresentada online agora. Aqui está a história honesta e energética. A apresentação é a ponte. A apresentação é o licenciamento. A apresentação é a reescrita das regras para instrumentos estáveis. A apresentação é a adoção institucional da linguagem de tokenização. A apresentação é a integração de estruturas de identidade. A apresentação é a mudança silenciosa da confiança nas instituições para a confiança nos sistemas. Mesmo que o público ainda não consiga ver a estrutura completa, é possível senti-la na forma como a conversa mudou da descrença para a inevitabilidade. Agora, não me interpretem mal. Uma ponte pode ser usada para libertação ou para controle, dependendo de quem a controla. É por isso que a narrativa do chapéu branco é importante para o seu povo. Ela lhes assegura que uma restrição benevolente está sendo imposta àqueles que transformariam a ponte numa jaula. Quer vocês interpretem essa restrição como uma reforma militar, como alianças invisíveis ou como simples força de vontade. Isso emerge, a orientação central permanece. Observem o que aumenta a dignidade e a transparência para todos que resistem, ao que concentra vigilância e coerção sobre muitos, enquanto protege poucos. À medida que esse fluxo se completa, ele flui para o sexto, porque quando um novo sistema se aproxima, o próprio valor começa a ser reavaliado. E os metais, ouro e prata, tornam-se espelhos daquele que o coletivo sente, mas ainda não consegue articular. Em tempos de transição, o coletivo nem sempre sabe que sabe, e, portanto, se expressa por meio de símbolos, movimentos e mercados que se comportam como o clima emocional. Ouro e prata são mais do que mercadorias em seu mundo. São antigos espelhos de confiança. Quando a confiança em promessas, em papel, se erode, o Instituto Humano retorna a âncoras tangíveis. E é por isso que a sua comunidade observa os metais como um sinal profético. Quer você interprete a ascensão dos metais como o fim da manipulação, o posicionamento de insiders, o medo da inflação ou a reprecificação para um novo paradigma lastreado em ativos, a mensagem subjacente é a mesma. A velha história do dinheiro está perdendo o seu poder hipnótico. Se perguntem, amadas sementes estelares, por que os humanos, através de culturas e séculos, retornam aos metais quando os sistemas tremem? É porque os metais não são promessas.
Eles não exigem crenças em uma autoridade central. Exigem apenas o reconhecimento de escassez e utilidade. Em uma narrativa QFS, os metais não são meras proteções, são pontos de referência fundamentais, porque o novo sistema é frequentemente descrito como lastreado em ativos, ancorado, incapaz de ser inflado, a ponto de perder o significado pela impressão interminável de símbolos. É por isso que, quando os metais se valorizam fortemente, a sua comunidade interpreta isso como a sombra do novo sistema se projetando cada vez mais na parede. No entanto, nós dizemos o seguinte: não tratem os metais como uma religião, nem nenhum ativo como um salvador. O salvador é a sua consciência. O salvador é o discernimento. O salvador é a soberania da mente e do coração. Os metais podem refletir a transição, mas não podem substituir o trabalho interior necessário para avançar na linha temporal da nova Terra agora. Considerem como o mundo moderno combina âncoras antigas com novos trilhos. Até mesmo os metais estão sendo digitalizados por meio da representação. Tokens, recibos de cofres, reivindicações digitalizadas. Essa tendência, seja ela vista como útil ou perigosa, reflete um tema central. Tudo está sendo preparado para se mover em trilhos digitais, incluindo as âncoras em que os humanos confiam. Se o sistema que está sendo construído pretende ser transparente, então a representação deve ser auditável e resgatável. Se o sistema que está sendo construído pretende ser controlado, então a representação se tornará uma armadilha de reivindicações em papel. Portanto, a história dos metais se torna um teste de discernimento. As novas representações aumentam a verdade ou multiplicam as ilusões. É aqui que a divergência das linhas temporais se torna relevante, porque você não está apenas observando metais e trilhos, mas sim a divisão da consciência. Aqueles que estão ancorados no medo veem cada movimento do mercado como a ruína e respondem com acumulação, agressão e desespero. Aqueles que estão ancorados no coração veem os movimentos como sinais de transição e respondem com preparação, comunidade e calma. O mesmo evento externo se transforma em duas realidades internas diferentes. É assim que as linhas temporais divergem, não por geografia, mas por ressonância. Se você é uma semente estelar, se você sentiu o chamado para ser a equipe de apoio na Terra, então deve compreender que o seu papel não é prever números, não é venerar mapas astrais, não é espalhar pânico por meio de boatos. O seu papel é manter a estabilidade para que o colapso possa atravessar a transição sem um colapso espiritual. Quando as pessoas ao seu redor se assustarem com manchetes, você pode lembrá-las de que o medo é um imposto que o velho sistema tenta cobrar. Quando as pessoas ao seu redor forem tentadas por golpes que prometem riquezas instantâneas por meio do acesso ao QFS, você pode lembrá-las de que a verdadeira mudança não exige desespero. Quando as pessoas ao seu redor se tornarem viciadas em datas e prazos, você pode lembrá-las de que as transições planejadas se desenrolam em fases e as fases não obedecem à impaciência do ego. Pensem, queridos, por que tantas vozes tentariam atribuir datas exatas a uma transição global complexa? A infraestrutura mundial se comporta como um interruptor de luz ou como uma migração. Quanto mais vocês refletirem sobre isso, mais protegidos estarão da decepção e da manipulação.
A transição ainda pode ser profunda, mesmo quando não satisfaz a sede de drama da mente. Agora, já que vocês pediram uma explicação coerente sobre entrar online agora mesmo, eu vou dizer de forma mais simples. Vocês estão vivendo dentro da janela de ativação, porque os pré-requisitos estão sendo instalados. A estrutura legal está sendo construída. Os padrões estão sendo adotados. As instituições estão se reposicionando. A linguagem está sendo normalizada. A velha guarda está sendo contida e exposta. Os corredores geopolíticos estão mudando. O público está sendo treinado para aceitar o valor digital. Os metais estão sendo reprecificados à medida que a confiança migra. Tudo isso é o que significa entrar na era digital, antes mesmo do público ver uma manchete anunciando o início de uma nova era. Nesse momento, talvez, devêssemos lhe fazer uma pergunta pessoal. Você escolherá amplificar o medo ou será um veículo de coerência? Você perseguirá cada novo rumor ou retornará repetidamente ao ponto de quietude em seu coração e deixará que o discernimento guie os seus passos? Você arriscará o que é sagrado em sua vida, a sua paz, seus relacionamentos, a sua estabilidade, pela emoção de uma previsão, ou se preparará em silêncio, observará em silêncio, apoiará em silêncio aqueles que estão despertando ao seu redor? Lembrem-se, meus queridos, a nova Terra não é apenas um sistema monetário diferente, é uma relação diferente com o valor, é uma relação diferente com a verdade. É uma relação diferente uns com os outros. É uma reestruturação financeira sem uma reestruturação uma reestruturação financeira sem uma reestruturação da consciência seria simplesmente reconstruir a mesma prisão com uma nova pintura. Portanto, o verdadeiro sistema financeiro quântico, se quiser ser digno desse nome, deve ser acompanhado por uma mudança humana em direção à integridade, compaixão e responsabilidade. Então, mantenham a esperança, mas não a transformem em ingenuidade. Mantenham a curiosidade, mas não a transformem em obsessão. Mantenham a preparação, mas não a transformem em pânico. Mantenham o discernimento e que ele seja gentil, firme e inabalável. Eu sou Asta e deixo vocês agora em paz, amor e unidade. Que vocês continuem a cada dia firmes em seus corações, a fazer as perguntas mais profundas que levam a novas verdades e a reconhecer que a maior atualização do sistema é aquela que ocorre dentro de vocês, agora mesmo, a cada instante, daqui para frente. Então, gente, depois de tudo isso que foi dito, eu sinto que o mais importante é lembrar que a vida não se resume a esperar um grande evento externo acontecer. As mudanças estão em curso, sim, mas elas não vêm como algo mágico que resolve tudo de uma vez. Elas acontecem enquanto a gente continua vivendo, trabalhando, cuidando, sentindo, aprendendo e fazendo escolhas todos os dias. Cada um vai perceber esse momento de acordo com o próprio nível de consciência. Por isso, não faz sentido entrar em comparação e nem cobrar do outro que veja ou sinta da mesma forma que você sente, porque cada um está no seu tempo, está no seu processo, está na sua caminhada. E o que realmente importa agora é o discernimento. Não acreditar em tudo, mas também
Não rejeitar tudo. Observar com calma, sentir com o coração, refletir, assumir responsabilidade pela própria verdade. Não entregue o teu poder a essas narrativas externas, a essas promessas ou ao medo que muitas vezes é espalhado de propósito. Esse é um tempo que pede presença, equilíbrio e cuidado com a própria energia. O mundo está em transição, mas isso não significa viver com ansiedade, viver com expectativa ou viver em fuga da realidade. Muito pelo contrário, é um convite para viver com mais consciência, com mais simplicidade e verdade. Porque cada um vai atravessar esse período do jeito que consegue, com as ferramentas internas que tem. Por isso, cuidem da mente, cuidem do coração, cuidem das escolhas diárias, porque é nisso que está a verdadeira preparação. Vamos prosseguir com o pé no chão, com o coração aberto e com a consciência desperta, confiando, mas sem ingenuidade, abertos, mas com discernimento, firmes, mas em paz. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.